Bem, pessoal, vamos então para a nossa terceira parte da nossa aula de hoje, tá bom? Personalidade e cultura. Na parte anterior, eu estava apontando para vocês a importância, né, da socialização, ok? E vamos pensar então um pouquinho agora, de que maneira que essa socialização se dá. Ela se dá por meio de agentes socializadores, tá? Então, nós temos agentes que são socializadores, que são formadores, né, que produzem a nossa socialização, tá? Então, que agentes socializadores são esses? Nós temos três grupos, né, de agentes socializadores que nós podemos considerar. O primeiro deles é a família, tá? Que é quando a gente nasce, a gente está envolvido, participamos da família, tá? A escola, né? E os meios de comunicação em massa, atualmente, que fazem parte de maneira direta na nossa formação em termos de pessoa, em termos de agente social fundamental para a nossa formação, tá? Bom, família e escola, primeiro contato do ser humano, né, é com a família, tá? Então, nesse sentido, esse agente socializador vai ser o primeiro grupo que geralmente a pessoa se envolve e aprende, tá? Então, a família é o primeiro grupo, é o primeiro agente socializador. Então, quando a criança nasce, o mundo dela está restrito à família, ok? Então, tudo que ela aprende, tudo que ela vê, ela vai aprender, ela vai ver por meio dessa formação que é dada pela família, tá? Depois ela vai para a escola, né? Então, na nossa sociedade, a gente tem essa dinâmica. Você tem a criança, que ela participa da família, se desenvolve na família, e depois ela vai para a escola. Por isso, gente, que é muito complicado a ideia que alguns têm de educar a criança em casa, né? Então, não é recomendável isso, tá? Então, nós psicólogos temos a clareza da importância que existe nesse outro agente socializador que é a escola. Por quê? Na escola, a criança vai ter contato com outras crianças, vai ter contato com outras formas de compreender o mundo, vai ter contato com outras maneiras de se entender as coisas. Então, a escola, ela não é um lugar que a pessoa, que a criança vai lá e aprende só matemática, português, história, não é isso. Ela tem também um processo de socialização. Então, esse processo é fundamental na constituição da personalidade dessa criança. Então, ela vai ficar realmente muito melhor formada se ela estiver participando de um grupo, né, que é diferente da sua família. Senão, ela vai ficar só com o pensamento daquela família, tá? Então, a escola, ela age, ela funciona realmente para poder ampliar os horizontes daquela criança, tá bom? Então, ó, no segundo momento, você vai ter a participação da criança na escola. Então, geralmente, nessa fase, ele vai levar um comportamento, não é? Que vai ter contato, leva um comportamento que ele aprendeu em casa, valores e tudo mais, e ao se deparar, ao chegar na escola, ele vai poder encontrar outras formas de relação e compreensão daquelas mesmas coisas que ele tinha, ok? Aí tem os meios de comunicação, tá? Então, os meios de comunicação, eles são também considerados como agentes socializadores. Tá? Então, diante das inovações tecnológicas da atualidade, nós não podemos perder de vista a importância dos meios de comunicação, tá? Então, o problema é que nem sempre o indivíduo ele tem noção de que o seu papel, de que a sua personalidade, a sua formação, o seu pensamento também é influenciado pelos meios de comunicação, tá? Então, na família, portanto, e na escola, existe uma relação didática. E na internet, no rádio, no cinema, enfim, né, todo esse aparato que a gente pode pensar que compõe os meios de comunicação, a relação é diferente, tá? Então, por quê? Porque a comunicação é direta e impessoal. Então, quer dizer, aqueles conteúdos não estão muito preocupados com o indivíduo que está absorvendo tudo isso. É diferente da família e da escola, tá? Na família e na escola há uma preocupação com o indivíduo que está sendo formado. Já os meios de comunicação de massa, não há essa preocupação. Contudo, eles fazem parte e é um elemento fundamental para a gente poder compreender a constituição da personalidade do indivíduo.
Portanto, nós vamos entender, né, que então vejam, o que que nós já vimos, né, que a socialização, desculpe, que a personalidade ela é constituída na sociedade, a importância da cultura, a importância do processo de socialização, a importância dos vários agentes formadores, né, dessa personalidade, os agentes formadores desse indivíduo, tá? E aí o processo de socialização, que é promovido por meio de vários agentes, né? Quais são esses agentes? Fundamentalmente, família, escola e meio de comunicação de massa. Agora nós vamos tentar entender o processo de socialização por meio de três etapas, tá? Então você tem a socialização primária, a socialização secundária e a socialização terciária. A primária ela vai ocorrer na infância, tá? Então, todos esses agentes vão estar incidindo sobre o indivíduo, tanto família, escola e meio de comunicação, eles vão ser agentes formadores e constituintes da personalidade do indivíduo, tá? Então, desde a infância, então, numa socialização primária, esse indivíduo vai absorver tudo isso que ele tem, né? Na formação da sua personalidade, tendo em vista a sociedade. A socialização secundária vai ocorrer na idade adulta. Então, nessa etapa, o indivíduo geralmente já está com a sua personalidade relativamente formada, tá? Então, ele já tem uma certa estabilidade no comportamento, no pensamento, tem uma certa maturidade emocional. Isso vai fazer com que a ação dos agentes seja mais superficial, né? Então, eh, não que não haja influência, tá, gente? Tanto da família quanto da escola e dos meios de comunicação, tá? Mas, né, não é tão profundo quanto aquilo que acontece na infância. Por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande na formação da criança, né? Porque tudo aquilo que vai ocorrer com ela vai se manter para o resto da vida dela, tá? Então, é uma fase extremamente importante, essa fase da infância para o indivíduo. Ok? Agora, na socialização secundária, tudo isso vai participar também, só que não vai ser tão profundo quanto é na infância, tá? Nesse momento, vão surgir outros grupos, né, que vão se tornar agentes socializadores, como, por exemplo, o trabalho, tá? As atividades laborais, o trabalho que o indivíduo desenvolve, isso também vai ajudar, vai contribuir para que ele se forme. E aí a socialização terciária, tá? Que ocorre na velhice, né? Na terceira idade, tá? Então, pela própria fase da vida, o indivíduo vai sofrer crises pessoais, né? Então, ele vai passar por uma situação que nós chamamos de dessocialização, tá? Que isso ocorre em relação à própria sociedade. Então, por exemplo, nós podemos observar na nossa sociedade que a pessoa velha, ela é meio que abandonada, né? Até a própria família muitas vezes vai abandoná-la. E ela vai ficar cada vez mais solitária. Quantos acabam colocando seus pais no asilo porque dizem que não tem tempo de cuidar, dizem que não tem como cuidar, enfim. De qualquer maneira, você vai ver que esse indivíduo, quando ele fica velho, ele passa por uma que nós chamamos de dessocialização. Ele vai se retirando cada vez mais da sociedade e vai vivendo cada vez menos relações sociais. Isso é um problema, né? Porque muitas vezes o que nós vamos encontrar é que muitos idosos, muitos velhos, entram num processo de depressão, ok? Então é uma situação bastante triste que a gente precisa refletir quando nós entendemos essas questões que estão envolvendo a personalidade do indivíduo. Todo esse processo de socialização que os seres humanos eles vivem está ligado à cultura dessa pessoa, tá? Também, não só a cultura, mas uma estrutura de comportamento, à medida que nós vamos aprendendo e internalizando todo aquilo que é esperado da sociedade, tá? Então, isso faz com que a gente crie expectativas sobre determinados comportamentos diante do grupo social. Por isso que nós vamos falar de papéis. O que é um papel social? O papel social é um conjunto de características que você vai adotar em determinados lugares nos quais você participa. Então, para a gente poder ter uma ideia, é como se fosse um papel que você tem numa peça de teatro. Então, quando você vai desempenhar um papel numa peça de teatro, você vai apresentar comportamentos que são atinentes àquele seu papel. Na sociedade, nós vivemos o tempo todo desempenhando papéis, né? O tempo todo a gente vai apresentando, a gente vai mostrando os papéis que a gente desenvolve, tá?
Então, ao nascer, nós já temos alguns papéis, né? Então, por exemplo, o bebê já tem um papel na família, né? Na sociedade, e na medida que nós vamos adquirindo novas experiências, nós vamos transformando e vamos adquirindo outros papéis. Então, quando a criança ela vai para a escola, ela adquire um papel de estudante, tá? Quando ela vai para o estágio, né? Ela adquire um outro papel, um papel de estagiária. Quando ela vai para o mercado de trabalho, ela adquire outro papel, o papel de profissional. Então, esses papéis eles vão sendo acrescentados na medida que você vai se desenvolvendo, tá? Em cada grupo no qual nos relacionamos, nós vamos nos deparar com normas que vão dizer como é que se dão essas relações, tá? Algumas dessas normas são mais simples, né? Outras são mais rígidas, tá? Então depende da relação. Então, por exemplo, você vai aprendendo que você tem que se comportar de uma determinada forma no seu trabalho. Então, dependendo da maneira como as relações de trabalho elas são, você tem uma forma de falar, uma forma de apresentar suas ideias, né? Por quê? Porque é o grupo, né? Que você está envolvido que vai te dar a noção de como se comportar, ok? Então essas normas elas vão caracterizando os papéis sociais e que vão produzindo as nossas relações sociais, tá? Também por meio desses papéis sociais. Tá bom, gente? Então é isso. Chegamos no final da nossa aula e aí tem o fórum, né? Que ele fica aberto durante a semana. Se vocês quiserem postar alguma dúvida, alguma questão, também fica aberto por lá, tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado. Um abraço para vocês.